agosto de 2023, 9 horas da manhã. E estamos aqui com mais uma live para vocês, né? E hoje o tema é a adoção, né? Como funciona a adoção aí nas constelações, nessa visão sistêmica. E aí eu convidei duas amigas, né, que vivem também nessa jornada do autoconhecimento. E a Luana Meno. A Luana se formou comigo na escola Hellinger e a Roberta foi a nossa orientadora na pós-graduação. E com isso, desenvolvemos aí uma amizade muito bonita e resolvemos falar sobre esse tema. Luana, ela é adotada e a Roberta é uma mãe adotiva. Então a gente decidiu fazer essa live para trazer essa visão para vocês, um pouco desse olhar sistêmico diante das adoções, tá? Vamos ver aqui quem está entrando. Aceitar. Aceitei a Roberta. A Roberta não está conseguindo participar. De novo, Rô. Vou chamar você de novo. Vamos lá. Só mais um pouquinho, gente. Vamos falando oi. Aí, oi. Entrou. Dá para me ouvir? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu sei. Então tá bom. Falta a Luana aqui, chegando. Cadê Dona Luana? Lu, estamos esperando você. Entrou. Tá entrando. Luana entrando. Então essa é a Roberta, que foi, como eu estava falando, nossa orientadora na nossa pós, né, do nosso TCC. Ela vai falar um pouquinho dela já pra gente. Deixa a Luana entrar. Enquanto a Luana está entrando. Um segundo. Acho que já está entrando. Oiê! Oi, Maria. Oi, cheguei. Pronto, agora sim. Então, eu estava... Essa é a Luana. Luana se formou comigo na Escola Hellinger, na nossa pós-graduação em constelação familiar. Ela também trabalha com direito sistêmico. Ela também fez a pós-direito sistêmico na Hellinger. E a Roberta foi a nossa orientadora, né? Ela que nos conduziu aí no nosso TCC de forma brilhante. E nos tornamos amigas nesse processo. Então, meninas, eu quero que cada um fale um pouquinho. Roberto, fala um pouquinho, né, de você, esse seu caminhar aí com as constelações. E depois a Luana fala um pouquinho para a gente já entrar no tema. Tá. Bom dia para todo mundo. Primeiro, que saudade. Fazia um tempão que a gente não parava para conversar assim. Delícia. Eu já tive contato com a constelação em 2016. E olhando para trás, faz tempo já, né? E por meio da faculdade Novari, da Hellinger Schule, do Sam Storch. E aquilo ficou... É impressionante. Quando você entra em contato, é impressionante, né? E aí, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a orientar os alunos no trabalho para a elaboração do artigo. E aí a gente vai estudando cada vez mais e aprendendo cada vez mais e se desenvolvendo cada vez mais. E uma coisa que sempre bateu, por motivos, né, claro, eu sou mãe adotiva, então isso sempre foi uma questão muito forte. E quando eu entrei, eu já era mãe adotiva. Então, você começa a analisar tudo que você fez, né, até aquele momento, para ver se você fez muita bobagem ou não. Mas, né, é muito engraçado. E aí a gente... As mães em geral, né? Só de você ser Toda mãe, mãe. a hora que você entra na ação, você já começa a observar onde eu errei, né? Nesse caminho como mãe.
você já fica olhando, falando assim, quais são os traumas que eu vou deixar nos meus filhos? É inevitável, mas tá tudo bem. É verdade. Faz parte do processo. Faz parte E do nisso nosso... inclusive, a minha filha, a Bia, que acabou de entrar nessa live, devia estar estudando esse horário, né, dona Vitória? Olha, tá levando um puxãozinho de orelha da mãe adotiva. Lu, fala. Tá. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Saudade mesmo, que a gente tá faz tempo que não consegue parar assim as três juntas, né? Enfim, eu cheguei até a constelação também, se a gente for ver, é um tema em comum, né? Que com a Roberta também, através de buscar a minha história, entender a minha história. E a constelação foi o jeito que eu encontrei que acessou mais naturalmente, me trouxe muitas respostas, né? E aí foi uma constelação, foi duas, na terceira eu já estava na Hellinger matriculada para estudar isso mesmo. E ainda era sem pretensão de trabalhar com isso. Era mais de mergulhar dentro de mim mesmo, porque eu falei, gente, acho que vai ser mais barato eu pagar uma pós, um curso. Ficar tendo que constelar todo mês, né? Pelo menos eu já estudo isso aqui. Eu que uso de instrumento, né? E assim fui. E sabe quando é uma coisa que aquilo te chama? Sabe aquilo que as pessoas falam de chamado? Eu achava isso meio historinha de coaching, de, sabe? Assim, o chamado, né? O filme, o chamado, fala muito, né? Mas não é. Quando é aquilo mesmo que você veio fazer, a hora que você põe o pé naquilo, nossa senhora, não. Roberta sabe, você também, né? Quantas horas a gente enfrentava seguidas de aula, né? Eu sentava às 8, 9 da manhã, saía 6, 6 e meia e saía porque acabava a aula. Se não, se deixasse, a gente ia e a aula terminava e a gente continuava do lado de fora conversando sobre tudo que a gente sentiu, vivenciou. E aí, né? Por acaso, um dia eu fui fazer uma reunião com a Roberta para falar de coisa técnica, de aula que eu não podia participar, como é que eu ia repor. E aí, não sei o quê, porque eu tô aqui porque eu tô vendo a minha adoção, eu sou filha adotiva, e a constelação foi a coisa que mais respondeu as minhas respostas, acalmou meu coração, e ela ficou paralisada assim, falei, ué, parou, era no Zoom, falei, nossa, travou. Ela, não, é que eu sou mãe adotiva. E aí pronto, né? Aí, lógico que ela ia ser minha orientadora, não só no trabalho, mas assim, me acompanhou e acompanha até hoje no processo que a gente viveu, né? Juntas, nós três aí, pelos 3 anos. E a Andrea sempre entrava nas minhas constelações, né? Eu escolhia ela. A Andrea sempre participava das minhas constelações. Então, a gente foi se unindo, né? Nesse tema, em volta desse tema, e com o apoio das duas aí também, eu consegui tratar de um tema tão dolorido na época para mim, de uma forma leve. E a hora que precisava chorar, eu ligava para você, a gente chorava. A você me mostrava um ponto que eu não via, a Roberta mostrava outro, porque as duas são mães, né? E eu não, então eu via ajuda de vocês, eu via de outros ângulos também, como é que a mãe enxerga. Enfim, foi maravilhoso. E estamos aqui. É isso, né? Então a gente se uniu, né, nesse caminhar aí, nessa jornada, pelas afinidades, né, por tudo que nos uniu nesses anos juntas. E essa live é para isso. Para quem estiver aqui com a gente, tiver dúvidas, pode mandar, mas a gente vai trazer um pouquinho da experiência de cada uma para que vocês entendam um pouquinho desse processo de o que é a adoção dentro de um sistema. Porque existem alguns conceitos básicos, mas que Dona Luana, por exemplo, por ser uma filha adotiva, a gente já viu uma mudança ali de algo. Mas, né, uma mudança de que, por exemplo, nós consteladores, de um modo geral, temos que ter muito cuidado, né, nessa condução de uma adoção, por exemplo. Porque a adoção, de um modo geral,
ela não pode ser feita com o intuito de eu ser mãe a qualquer custo. Ela tem que vir de outro lugar. E qual é o lugar? O lugar é aquele que eu quero ajudar uma criança a sair de um estado de abandono, que eu quero dar amor, né, para aquela criança, seja a criança que for, não importa. Quando que eu entro num espaço de querer ser mãe a qualquer custo, isso muda um pouco e pode causar aí alguns transtornos pelo caminho. Outro ponto fundamental numa adoção, eu vou dar esse start, meninas, e depois vocês, cada um vai trazer seus pontos de vista, tá? Outro ponto fundamental, né, que a gente vê na adoção é que os pais adotivos, eles têm que mesmo incluir os pais biológicos ali, né, no seu coração. Né? É uma questão de você aceitar mesmo aqueles pais biológicos, seja a história que for, sem nenhum julgamento, e acolhê-los no seu coração e agradecer a oportunidade, né, que eles estão te dando de você ser mãe dessa criança, né, que eles abandonaram. Então, é um passo que eu acho que, na nossa visão do lado de cá, quando eu recebo, né, clientes adotados, ou pais adotivos, é a parte mais difícil dessa aceitação desses pais biológicos, mas é algo que é imprescindível ser feito nesse sistema para que as coisas fluam, né? E eu posso contar aqui vários casos para vocês de clientes que passaram por mim. Mas essa inclusão e essa aceitação da condição desses pais, e não importa mesmo a história, né? Porque na visão sistêmica, o maior bem que temos é a vida, e o que vem depois da vida concebida, como dizia Bert Hellinger, é secundário, né? Só de eu ter recebido a vida, e eu ainda falo isso em atendimentos fechados, mesmo que tivesse jogado na lata do lixo, se eu sobrevivi, eu recebi o suficiente, então eu não tenho direito de julgar. Ah, mas isso é um absurdo. Não, e a gente sente mesmo uma dor de ouvir uma mãe que abandonou uma criança num lixão, que isso acontece. A gente tem aí N histórias para também, se puxar no Google, vai ter 1000 histórias assim. Não é tão incomum. Mas o que levou essa mulher a esse desespero? Né? E quem sou eu para julgá-la? A gente não tem condições, né, de julgar uma mãe que toma uma atitude tão desesperada. Então, é isso que a gente vai pedir para que vocês estejam aqui de coração aberto, sem julgamento, ouvindo essas histórias lindas dessas duas pessoas que estão aqui, uma como essa mãe adotiva, uma como uma filha adotada, para estar aberta mesmo aos nuances desse tema e várias questões que vão surgir e várias perguntas, às vezes um tanto quanto polêmicas, para a gente trazer isso com muita amorosidade e muito acolhimento, sem julgamento, para que a gente realmente possa abrir espaço aí para as pessoas adotadas, para as mães adotivas, pais adotivos, ou para aqueles que pensam em adotar uma criança porque não podem conceber o seu próprio filho. Então, vou começar com você, querida. Deixa eu só ver aqui, alguém já fez alguma pergunta. Quando a avó cria um neto como filho, conta como adoção? Não. Não. Fica tranquila que aí não. Ela cria como o próprio filho, mas não é filho dela, né? É filho do pai e da mãe biológicos. Mas o filho tem que incluir esse pai e essa mãe no coração como biológicos. A avó é a avó. Vai, Rô, com você. Então, vamos lá. Contando assim, a partir da minha história, né? Uma coisa que eu aprendi é que, assim, cada história é única. Cada motivação, cada situação é única. Não existe certo e errado. Existem situações que levaram a um determinado desfecho. Eu tive alguns abortos, gravidez tubária, tive algumas questões, uma fertilização in vitro que não deu certo, né, que não chegou nem a ter embrião, enfim. Só que qual é o X? Primeira coisa, na minha cabeça, até pela história da minha família, que tem vários casos de adoção, inclusive irmão, na minha cabeça
cabeça eu sempre quis ter engravidar de para passar pela experiência da gravidez, mas eu sempre quis adotar um. Para mim, 2 era ideal, ter um e adotar um. Bom, não foi possível engravidar, e tudo bem, e vieram os 2 irmãos, eles são irmãos biológicos, por adoção. Quando eu estava na fila, eu lembro que eu estava na fila, meu pai perguntou, mas você quer adotar só porque você quer ter um filho? Eu falei, não, eu quero adotar porque eu sempre quis adotar. A diferença é essa. E é assim que foi. Primeira coisa, assim, primeira questão, que assim, nunca, muito antes de ver constelação, já tinha esse pensamento. Foi a dor dos pais biológicos que me permitiu a mim e meu marido sermos mãe e pai, né? Termos a nossa família. Então, o primeiro sentimento que a gente tem em relação a eles é gratidão. Assim, isso sem sombra de dúvida. Sem eles, nossa família não existiria. Tem uma coisa aí que, quando fala assim, eu lembro que as pessoas falavam assim, ai, que dó. Quando olhavam, né, os meus filhos, falavam assim, ai, que dó. Como pode uma mãe abandonar uma criança tão linda desse jeito? Elas não foram abandonadas. A situação, a questão, o destino delas era viver numa outra situação que não com os pais biológicos. E a mãe cuidava, os pais cuidavam da maneira com que eles conseguiam. Para eles era cuidado, para eles era amor do mesmo jeito. Pode não ser um cuidado que a gente pense, não foi o que a gente teve. Não, se a gente veio de uma família biológica, estruturada, enfim, né? É possível que não. Mas eles não abandonaram. Eles simplesmente tiveram tanto amor o suficiente para entender que a criança ia ficar melhor com outras pessoas do que consigo mesmo. E aí eu olho e falo, eu acho que assim, é um ato absurdo de amor mesmo. Amor, não tem outra palavra, né? Então, por isso, assim, eu nunca julguei. Eu sempre, a gente aqui, eu sempre tive muita tranquilidade em lidar com isso, de explicar para os meus filhos que eles são filhos biológicos de outras pessoas. Eu e o pai somos pais adotivos, né? Aquela velha história, mamãe da barriga, mamãe do coração, quando começa a diferenciar. E assim, eu vou contando a história deles, eu não escondo absolutamente nada deles. Eu vou contando a história deles conforme a maturidade, sempre fui, né? Conforme a maturidade de desenvolvimento deles permitiam. Então, no começo, é claro, eu nem ia explicar mãe biológica, mãe adotiva. Então, é mamãe da barriga, mamãe do coração. E assim foi. Hoje, se você pergunta, as pessoas que perguntam para minha filha, ela conta a história dela. Ela fala que ela tem um monte de mãe, porque ela coloca a madrinha e a mamãe do céu também nesse pacote. Ela tem um monte de avós e avós, e tem... E aí, quando você pergunta qual é a primeira mamãe, ela fala, é a minha mãe biológica. Hoje ela fala que é a minha mãe biológica. Porque sem ela não teria vida. Simples desse jeito. É a mãe que traz para a vida, né? Assim, são os pais que trazem para a vida e são os pais que encaminham nessa vida, né? Assim, que conduzem. Eu acho então, ainda a minha filha pergunta assim, mãe, a minha mãe e meu pai fazem parte da nossa família, né? Fazem. Claro que fazem. Sim. Eu acho Que lindo, isso. né? Eu acho que é isso mesmo, né? Que bom, né? Eles já terem todo esse contexto aí. Porque, gente, só para aproveitar aqui isso, né? A importância desse acolhimento, né? Eu já tive um caso, por exemplo, de uma menina de 13 anos adotada, e também um caso né, que ela e outra pessoa, outro irmão, foi adotado também juntos. Tipo o da Roberta também, mesma coisa. Bem parecida a história. Só que essa menina, um dia ela fugiu de casa, aos 13 anos. E a mãe dela, adotiva, já tinha constelado comigo. Só que eu não sabia dessa história dos filhos adotivos.
E aí, quando eu vi que a menina tinha fugido, porque essa cliente postou, né, na internet pedindo ajuda, pedindo para as pessoas, né, se virem a criança e tal, eu chamei ela no direct e falei, era uma menina negra e ela era branca. E aí eu falei, provavelmente é adotada. E aí eu falei com ela, falei, fulana, sua filha é adotada? Ela, sim, Andréa. Aí eu falei, olha, então podemos conversar rapidinho por telefone? E eu liguei, né, imediatamente. Falei, olha, provavelmente ela está na busca dos pais biológicos, porque isso é muito comum, né, da criança ter esse... E é inconsciente. Não é que ela fugiu para procurar os pais biológicos, não é isso. Mas inconscientemente o sistema empurra para essa busca desses pais, dessa origem. Quem sou eu? Né, de onde eu vim? E aí fica numa busca desenfreada ali, sem saber o rumo que toma. E ali, com essa cliente, ela trouxe a história dessas crianças, né? Como foi, não vou entrar aqui em detalhes para não expor ninguém. Uma história muito dolorosa e muito triste, como as crianças chegaram a ela. E eu falei, mas você tem que acolher esses pais no seu coração. É assim que você vai conseguir estabilizar um pouquinho mais essa confusão que se criou. E ela negava, porque ela falava, mas eles fizeram isso, aquilo outro. Nanã. Falei, tá, mas você ama essas crianças? Amo demais, como se fossem meus filhos. Porque ela já era mãe, ela tinha três filhos, e adotou esses dois pelas condições que eles viviam. E aí eu falei, você ama? Amo demais, como se fossem meus. Eu falei, então agradeça pelo menos o fato de que você teve essa oportunidade só por, né, por essa condição desses pais que não tinham ali condições reais de criá-los. E aí ela abrandou, ela falou, nossa, eu nunca tinha olhado por esse ângulo. E ali ela acolheu, né? A gente fez um exercício sistêmico de acolher mesmo esses pais, de falar com essa criança no sistema, e rapidamente essa criança apareceu. E aí eu constelei essa criança, né? Eu chamo criança, 13 anos para mim é criança. Essa criança apareceu e a gente fez uma constelação com ela também de inclusão desses pais no sistema, no coração. E aí tudo se abrandou. Tanto que essa mulher já fez até live contando essa história para incentivar outras pessoas a entenderem esse processo. Então, isso que a Rô contou aqui, né, que a filha dela hoje já conta a história e fala que a primeira mãe é a biológica, isso é perfeito, porque isso traz força para essa menina, dela seguir a vida dela, né, mesmo sem tendo contato com esse pai, com essa mãe, que é o que é o que vocês sempre me questionam aqui como consteladora. Mas eu tenho como tomar meu pai se eu não o conheço, se ele já morreu ou se eu nunca conheci? Sim, tem, tá tudo bem. A gente consegue fazer isso sistemicamente, num campo, independente do contato físico. Então, por isso que eu fiz esse adendo. E aí eu vou pedir para a Lu contar a história dela. Só antes da Lu contar, só para deixar uma coisa, só para registrar, assim, o que acontece? Quando a gente está se desenvolvendo, né, virando adulto, quando a gente entra na adolescência, é o momento que a gente retorna para o nosso ambiente familiar. Então, toda criança adotiva vai ter curiosidade de saber sobre os pais biológicos. Isso é um fato, isso é normal. E isso não quer dizer que as crianças amem menos. E não quer dizer que elas não gostem, aquela coisa toda. Porque isso é natural do desenvolvimento, independente do que seja, independente do que se acredite, do que se estude. Esse é o processo natural do filho adotivo. Desculpa, Lu. Bom, vamos lá. Vou continuar nessa mesma toada aqui que a Rô começou, dessa questão dos adotivos reconhecerem a origem da criança, né? E nisso a Rô me ajudou bastante, porque tinha-se, na minha história, por exemplo, pelo menos na minha, tinha essa coisa também que a Andrea trouxe, dos pais adotivos olharem para os biológicos que assim, nossa, mas como deixou? Por que deixou essa indignação? Acho que a palavra é essa, né? Como é que deixou? Por que que deixou? Meu Deus, uma criança tão bonitinha, tarará. Né? Vem às vezes até com uma boa intenção de achar que está defendendo esse filho, né? De nossa, eu estou defendendo. E aí acontece o oposto, que isso eu só fui entender na constelação.
quanto mais eu ouvia dentro da minha casa que eles estavam indignados, porque, né, por que tinham me deixado, mais raiva eu sentia. E eu também não sabia por que eu sentia raiva. Eu falava, aí começa uma confusão na sua cabeça, que aí você fala assim, meu Deus. Mas aí vem a culpa, né? Que vocês foram me auxiliando, eu fui falando, e a Rô também, ela estudou muito isso, né? Na parte não só de constelação, mas de educação também. Então, ela vinha com as explicações e acalmando meu coração. Mas eu vivi tudo isso por muitos anos, porque vinha a culpa. Eu falava, mas peraí, me deram tudo, cuidaram, mantiveram meus estudos, minha saúde, nananana, e como é que eu sinto raiva? Aí dava a culpa. Aí, na constelação, eu fui entendendo esse caminhar. Eu falei, não, eu sinto raiva porque eles ficam indignados. Como é que deixou? Porque deixou, não estão incluindo. Estão se pondo contra. Aí que eu fui entendendo. Eu falei, não sei se põe contra. Claro também que a gente sente estar contra a gente. É tudo inconsciente isso. Porque eu sou, né, biologicamente, fazendo o exame de DNA, 50% o pai biológico, 50% a mãe. Então, é essa loucura. Então, assim, e aí, através dos olhos da Rô também, que ela foi me mostrando, ela falou, Lu, mas não é isso, é medo, né? Ela falou, tem muito medo aí também na tua família, medo de te perder, medo que você vai procurar e você não volte. Senta com a tua mãe, era mais a minha mãe, né? Meu pai já era mais compreensivo nisso. Explica para ela que ela não vai te perder, porque isso é medo, tal. Então, é legal fazer essa live para a gente, né? Nós três sempre falamos isso, de tirar essas florzinhas de cima da adoção. Existe um caminho dolorido para todas as partes, porque a minha mãe também não conseguia traduzir para mim que era medo que ela sentia. E aí, junto com a Rô, que era mãe adotiva, mas já era no papel de amiga para mim, de professora, então ela já conseguia soltar para mim, traduzir o que estava acontecendo ali. E aí, com a tradução dela, eu conseguia chegar e conversar. Isso tudo é sentimento, é inconsciente, porque eu já sou casada há anos, moro fora da casa dos meus pais há muito tempo. Mas era uma coisa estranha, que ainda parecia que eu precisava da autorização dos adotivos para ir buscar a minha origem em paz. É muito louco tudo isso. Tudo que a gente está falando aqui é sentido, é vivido. E é difícil, às vezes, até de dar nome. Eu estou conseguindo traduzir tudo isso porque eu tive todos esses estudos, toda essa ajuda aqui. Mas tem hora que dava um nó e eu não sabia o que estava acontecendo. Então, ao longo desses 3 anos, vocês sabem, também me ajudaram, eu fui buscando a minha história de origem, né? A história da biologia, o que aconteceu com a mãe, o que aconteceu com o pai. E aí você vai vendo que você não foi abandonada, rejeitada. Histórias aconteceram complicadíssimas no meio desse caminho que levaram a isso, entendeu? Por exemplo, pelo lado da minha mãe biológica, muitas histórias de problemas mentais, questões mentais, né? E aí eu fui descobrindo isso através de uma irmã dela, através de um tio muito querido que decidiu abrir para minha história. Ele demorou para abrir, porque ele falava assim, não, é muito pesado. Então, assim, às vezes esses segredos que circundam a história de uma adoção é porque eles querem proteger também aquela pessoa, porque são histórias pesadas, né? Então demorou um tempo para ele conseguindo me contar, porque ele falava, mas agora você tá bem, você tá numa família, porque eu fui adotada com 1 ano e 2. Você tá bem, você... Então eles só olham assim, aqui pro externo, né? Então assim, você é uma advogada, você tá formada, você já tem a sua fama, para que você quer saber isso? Mas gente, eu podia ter 50, 60, 70. Quem é adotivo sabe. Sempre falta, sabe, peça um quebra-cabeça? Que cataram uma pecinha sua e esconderam, e aí você fica bem louco pela casa procurando, porque enquanto você não achar aquela pecinha, aquilo não vai estar completo. E não é questão de idade, não é questão de ter ou não ter bens materiais, condição, é a bendita da pecinha que você precisa achar. E aí um dia eu falei para ele, eu falei, não importa se a história é pesada, eu tô preparada para ouvir, eu já tô bem amparada também, independente do que for.
E aí ele foi me contando, e realmente histórias pesadas. Mas, gente, é impressionante como assim, pode ser a história mais pesada que for, é a tua história. Na hora que não é? Na hora que conta, você fala, você suspira, você fala, então foi assim? Nossa, e você nem acha tão pesado, você fala, mas para que esse mistério todo que vocês estavam fazendo? Para me contar, porque é a tua história. Quando é a tua história, sabe aquele ditado que cada um tem a força para carregar a própria cruz? Não é pesado. Sim. Para aqueles que estão de fora, o terceiro, vendo, escutando, vem a indignação. Nossa, coitada. Ai, coitadinha. Não, gente, para a pessoa que tá ali, para aquela história dela, não é pesado, é liberador. Então, não a primeira coisa que eu acho que eu posso dizer é não tenha dó do adotivo. Não olhe para o adotivo, ai, coitadinho. Vocês sabem que às vezes tinha algumas coisas assim na sala, me incomodava esses olhares, às vezes eu tinha que me retirar da sala. Eu falava, gente, tal pessoa tá me olhando com dó, tira a minha força. Exatamente. Logo quando o Thiago... Né? Não existem Logo vítimas, não há vítimas aqui. Né? Tudo é como é. E indo um pouco mais além com essa visão sistêmica, uma coisa que eu sempre falo também nas constelações é escolhemos, né, essa jornada nesse planeta por alguma razão maior que nós não temos compreensão nesse corpo físico, nessa consciência humana. Então, quando eu aceito isso como uma escolha que eu fiz para trilhar a minha jornada por alguma razão maior, fica mais leve também e eu fico ali firme no meu propósito, porque existe algo maior por trás disso. E quando eu sinto pena do outro, eu estou me colocando maior, né? E lembre-se, somos todos iguais. Acima de nós, só pai e mãe. Então, assim, no resto, somos todos iguais. E quando não há vítimas, não há vítimas. Por mais que a história da Lu, e eu participei ali com ela fundo, eu fui essa mãe, eu fui mãe dela no campo várias vezes, acho que 3 ou 4 vezes. E ali tinha só amor, né? Eu sentia isso. Então, quando você entra nesse campo sistêmico, que você consegue entrar nesse papel do outro, você consegue sentir no seu corpo o que realmente existe ali. E existe amor, não é, Luana? Sim, sim. Todas as vezes que ela saía do campo, às vezes ela me ligava ou mandava mensagem, ela falava, eu sei que não pode fazer isso, mas eu preciso te contar isso para que você saiba. Eu estava no papel da sua mãe biológica e tinha muito amor. Ela te deu por amor, ela te deu para que você tivesse uma vida melhor, para que você fizesse o que ela não pôde fazer. E aí, cada vez que vinha isso, me acalentava. E a Rô do outro lado, às vezes, quando eu precisava levar essa história, né? E a Rô, não, Lu, é medo, calma, tal. E aí foi, e aí eu fui. Porque é intenso lembrar disso ainda. O amor é bom. A transmutação que eu fiz foi forte. Foi. Esse mérito coisa. Teu. Fala, Rô. Uma coisa que a Lu falou, né? Logo quando o meu filho mais velho chegou, ele veio com quase 3, 2 anos e meio, quase 3, alguns meses para fazer 3. E eu sempre fui me cercada de pessoas muito sábias, né? Graças a Deus. Antes de qualquer coisa. E aí eu lembro que uma moça que trabalhava comigo, ela falou assim, Roberto, lembra o seguinte, a história que ele passou até chegar até você, né, até a sua família, é dele. A história é dele. Você nunca pode mudar, você nunca pode esquecer, fazer, né, achar que ele vai esquecer ou querer compensar as coisas, porque é muito comum os pais adotivos quererem compensar esse sofrimento, entre aspas, né, que a criança teve, por conta dessa história difícil que ele teve até chegar até aqui. E ela fala, eu lembro direitinho, ela fala assim, essa história é dele, você nunca vai poder fazer nada com ela. Isso ficou tão forte que, assim, a gente não tem
toda vez quando fala, coitadinho, eu falo, não é coitadinho, não tem coitadinho. Era o que tinha que acontecer para ele vir para minha família, para eles virem para minha família, para eles fazerem parte do meu sistema. Tanto é que eu brinco que eles sempre foram meus. Eles só vieram por caminho diferente. E eu realmente acredito nisso. Eles sempre foram meus, né? E o dia e é engraçado que eu tenho dois. Uma que é conhecer a mãe, o pai, pergunta. O outro não quer saber de nada. Aí outro dia eu perguntei para ele, né? Falei, e aí, filho? O que você lida com isso, né? O que você pensa? Ai, mãe, eu não ligo para nada, não, tá tudo bem. Falei, Cada um você é pensa cada em um. alguma coisa que você quer? Ele falou, não, tá tudo bem. Falei, então tá bom. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Você vê? E é Cada muito um Ele sempre interessante ajudou muito. de uma forma, né? Cada um vai ter uma forma de buscar isso em algum momento do tempo dentro de si, né? Porque, voltando, né, meninas, não é fora, é dentro, né? Não tá fora, É dentro. tá dentro. Esse pai, essa mãe biológica, que somos nós, que somos compostos de 50% cada um, a gente integrando aqui no coração já basta. E cada um vai integrar do seu jeito. Não necessariamente precisa ir atrás e saber de todos os detalhes. Às vezes, só de você ter essa compreensão, e principalmente quando os pais adotivos fazem esse movimento de acolher pais biológicos no coração, a criança recebe essa reverberação. E ela consegue também seguir o caminho, porque sabe que está sendo honrado. Então, acho que isso é bastante significativo, né? Fala, Lu, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. Eu ia falar, tá, disso que a Rô falou, eu falei, vai depender de cada um, né? Vai depender de cada adotivo, não tem um padrão, um procedimento, um protocolo, né? Vai de cada alma mesmo. A minha tinha necessidade de entender, encaixar, talvez porque eu tenho já um perfil mais investigativo. Quem convive comigo sabe como é que eu... Não, mas por quê? Eu tô sempre... Não, mas tem que... Esse é o meu perfil, né? Talvez quem já tenha um perfil mais... Não, tá tudo bem. Para mim agora tá tudo bem também, né? Na constelação, a gente fala que não existem as ordens do amor, mas não existe regra. Cada constelação vai ser uma constelação diferente, né? Tanto que no caminhar para o fim do curso, na T6, quando eu estava na T6, foi feito um outro movimento ali, e foi até junto com o Sami, e ele até se surpreendeu. Ele falou assim, nossa, a sua história é diferente. Porque na minha história, no final, a gente teve vários episódios, foi quase uma série, a gente brinca, né, da Netflix, mas vários episódios, lá no final, nesse movimento que ele fez, uma constelação junto, era que eu devia tomar toda a força ali da família adotiva. Ali estava a minha proteção, ali estava a minha força para seguir adiante. E era um pedido do sistema biológico para eu parar, que eu já tinha tido todas as informações que eu precisava e que agora eu tomasse essa força dos adotivos para eu seguir. E ele também ficou assim, ele ficou meio assim, não, mas eu sigo o movimento do campo, então eu vou. E aí depois ele mesmo fala, né? Ele fala, nossa, o seu foi diferente, porque geralmente vai para o biológico que vai, o adotivo está em segundo, o meu não. A minha biologia pedia, peça para ela olhar para lá. E para lá estavam os pais adotivos. Eu quero que ela olhe para lá. Lá está mais saudável para ela. Deixa que isso aqui, a mãe biológica, ela deixa que isso aqui eu resolvo, não ela. Que lindo, né? E é Foi isso, bem... receita de bolo. Cada história vai ter suas nuances, vão ter suas particularidades. Por isso que, assim, né, entramos aqui na live e eu pedi exatamente isso, para que as pessoas entrassem de coração aberto, sem julgamento, né? Porque cada um é um, cada história é uma história, e cada um vai lidar com essas situações de uma forma diferente, independente da constelação, né? Independente dele buscar esse recurso. Né? Mas o importante, eu acho que aqui, o mais importante que eu vejo, e aí eu quero que vocês complementem, por favor, é essa questão. Primeiro, o não julgamento, né, da mãe que abandonou, do pai
né, que abandonou. Eu acho que é o primeiro ponto. Existe muito amor no abandono, maior do que vocês podem imaginar, né? É um amor maior ainda de eu ter a coragem de abandonar um filho em detrimento dele ter uma vida melhor, né? E isso, assim, não nos cabe, em hipótese alguma, o julgamento. E saber que cada filho, e que saber que nós, pais adotivos, temos que acolher esse pai e mãe biológicos no nosso coração, para a gente não excluir, porque quando eu excluo esses pais, eu estou excluindo o filho adotado, né? Eu estou excluindo, né, pedaços dele ali, que é 50 cada um, então eu excluo isso, e ele sente isso, e vem uma raiva, geralmente, podem vir de outras formas, mas vem uma raiva. E o outro ponto é eu saber conduzir essa criança quando ela entra nessa busca, né, de alguma forma inconsciente, na busca desses pais. E cada história é uma história, sem julgamento. Rô. Julgamento zero. E também saber que a vida e a história que trouxe até aqui foi o caminho necessário para chegar. Não é pior ou melhor, enfim, é o caminho possível, é o caminho né, que de fato aconteceu. É como é, ponto. Agora tem uma curiosidade, tá? Isso não é da constelação, mas existe uma curiosidade. Existem estudos que mostram que meninas têm mais interesse de ir atrás da família biológica do que os meninos. Talvez seja por conta exatamente da questão da maternidade. Sim. Isso é interessante. Interessantíssimo. Isso é muito, muito legal. Não é regra também, tá? É tendência. Eu conheço pessoas, meninas adotadas, que falam, não, nunca tive interesse. Então, isso é só uma tendência, mas eu acho que é um olhar interessante, assim. Bom, a gente não pode... eu vou falar do outro lado aqui, né? Que adoção, você adotar, não são flores. Não é fácil. Você ter uma gravidez de final de semana, de repente olhar para a criança e falar, olha, eu adotei, agora eu tenho que amar, eu tenho que cuidar, eu tenho que... É uma carga pesada. Eu brinco que eu falo que eu tive depressão pós-parto, mesmo não parindo. Porque é um período difícil, é um período complicado. Então você tem que lembrar que, basicamente, o amor, ele não vem imediato, ele vem com a convivência. Então, tem que se dar esse tempo para todo mundo. Porque não é de repente, assim, tipo, olhei a criança, agora estou apaixonada. Não, não é. É um encontro de alma? É um encontro de alma. A gente vai amar? Vai amar. Mas não é um estalar de dedo, né? E, nesse meio tempo, sempre lembrar que, assim, cada criança vai ter uma questão, o resto da vida, a gente vai olhar para as crianças e toda vez que eles estiverem olhando para o nada, assim, sabe? Quando a gente para e fica olhando para o nada, assim, viajando, a gente vai pensar, será que está pensando na família adotiva? Será que está com algum problema? Será que não sei o quê? Sempre vem de alguma forma. E tá tudo bem, vai vir. Então, assim, espera para ver como vem. Cada um vem de um jeito, cada um vem de uma forma e aí a gente vai mexendo conforme vai indo, né? Conforme a coisa vai acontecendo. E para você? Fala, Déia. Não. Eu achei que você tinha terminado e ia passar a palavra para a Lu, desculpa. É que está cortando um pouquinho, você está com a voz bem longe. E às vezes fica sem ter certeza se você terminou ou não. Mas está tudo bem. Está dando para ouvir bem. Vai lá, Lu. Bom, vamos lá. Eu vou até escrever aqui, me atrasei 2 minutos para entrar na live, porque eu estava pegando aqui que eu queria trazer isso para vocês, né? A Miriam aqui, um beijo, Miriam, nossa colega também de turma aqui, que estava chorando junto com nós aqui. Vontade de chorar junto com a gente. Ó, tem uma série, né, na Netflix que eu acho que eu mandei para vocês também, que chama Boa Noite Outra Vez. E eu peguei uns trechos de lá para ler aqui, porque eu achei que aquele autor, ele foi tão feliz no que ele escreveu, ele conseguiu
escrever, pôr em palavras o que eu tô falando aqui para vocês, que às vezes a gente não conseguia traduzir o que estava sentindo naquela constelação quando a gente entrava, né? Então, é bem interessante. Assistam lá. Boa noite outra vez. E tem um pano de fundo com a adoção, mas também tem um pano de fundo costurando a visão que os filhos têm dos pais. Como é que os filhos olham para os pais, independente de ser biológico ou adotivo. E através dessa história vai se mostrando as outras facetas do pai e da mãe deles. Então, assim, não só a mãe que abandonou, quem que era aquela mãe como amiga, quem que era aquela mãe como profissional, né? Então, é bem interessante essa jogada que tem por detrás. Mas eu vou entrar no que interessa aqui. No final ali, vou até dar o episódio para quem quiser ir direto. No episódio 18, ela vai e agradece ao pai de um amigo dela, que depois, no decorrer da história, ela descobre que fez muito pela mãe dela, né? E ela vai agradecer pela mãe biológica. E aí ele diz para ela assim, ó, agradeça a vida que a sua mãe lutou para que você tivesse. É a melhor forma de você me agradecer. Olha. Então, ela foi ressignificando esse abandono, a minha mãe me deixou, por que que a minha mãe me deixou, por que que ela fez isso. Então, durante a história, ela vai conhecendo os amigos da mãe também, que vão contando para ela os pedaços da história, né? E a mãe biológica, ela encontra tal, e a mãe biológica fala assim para ela, o que te devo, eu te darei de um outro jeito. Tenha uma vida feliz. É tudo o que eu quero que você faça por mim. Ou seja, não queria que salvasse, que fosse lá ajudar, não. Vai ser feliz. É isso que a gente está falando. Abrir mão de você para que você tivesse uma vida melhor que a minha. Isso do ponto adotado, às vezes é difícil de entender. A gente precisa percorrer uma estrada, de conhecer a história, de saber. E aí você conhece a história e fala, nossa, como teria sido diferente a minha história se eu tivesse ficado lá? E aí as fichas começam a cair. Por isso, para mim, no meu caso, a importância de ter conhecido a história. Minha história seria completamente diferente, né? E aí essa mãe fala assim, ser mãe e filha não é pertencer uma à outra para sempre. O destino nos uniu nesta vida e é algo bem especial. Mas aí, nesse momento também, o que eu quero trazer aqui, a despedida que a gente tem que fazer. A gente toma e a gente precisa se despedir também. Porque senão a gente fica naquele sistema. Eu passei por isso. Tive que passar pela despedida. Vai pra vida, né? Eu Vai vou ir pra vida. E Lu, vida. você falou aí, né, desse julgamento, né? Não só dos filhos, gente. Eu acho que os filhos ainda têm um direitinho ali, de alguma forma, de entrar num julgamento, porque afinal é eles que estão passando. Eu acho que o maior problema de uma sociedade é o julgamento, né, de nós, principalmente nós mulheres, em relação a outras mulheres que têm esse ato de amor, de pôr o filho para. Porque as pessoas, ainda mais hoje, no momento que vivemos de redes sociais, né, dessa abertura toda que temos, julgam e destroem a vida de alguém quando sabem de algo nesse sentido. E eu não vou entrar em detalhes, mas teve um caso há pouco tempo que a menina foi, né, massacrada e ao mesmo tempo, né, não tinha porque deu o filho para adoção. Ou seja, quem somos nós, mais uma vez, para o julgamento? Esse é um ponto muito importante que eu trago aqui. Cada um aqui tem o direito das suas escolhas e do que acha melhor ou pior. E é uma escolha daquele momento, naquelas circunstâncias, daquele ponto, e que nós não temos o direito de julgar, em hipótese alguma, essa mulher, essa mãe, né? Então, assim, é tomar muito cuidado. Só quem sabe é quem vive. Então, tomar muito cuidado com esse julgamento. Sim. Quando a gente, antes da gente ser mãe, a gente olha assim e fala assim, se eu fosse mãe dessa criança, eu ia fazer assim, 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 assado. Esquece. Isso não existe. Quem diz que a gente, no lugar dessa mãe, não faria a mesma coisa? Nas mesmas circunstâncias, com a mesma história. Exatamente.
E assim, eu acho que o julgamento o julgamento é para mim é a mesma coisa. A não aceitação da história da criança, automaticamente você está julgando os pais, a família biológica. E a partir do momento que você não aceita isso, que você não incorpora isso na história da criança, você está colocando, você está sendo maior, você não está respeitando a história da criança. Julgar os pais biológicos é desrespeitar a história da criança também. Porque foram os pais que eles tiveram. E está tudo bem. E eles não têm como, assim como a gente não tem como mudar, quem nasceu, a gente não tem como trocar nosso pai, nossa mãe biológica, né? Legalmente a gente pode ser adotado? Pode, mas biologicamente não. Então, assim, mesmo rejeitar os pais biológicos, de certa forma, é rejeitar o filho. É desrespeitar a história da criança. É achar que poderia ter feito diferente. E quem diz que poderia ter sido feito diferente? A gente é o que é. E a história é de cada um, é de cada um. Não tem... Quem somos nós? E já foi. A gente não tem como mudar. A gente tem como ressignificar e fazer diferente daqui. Não adianta ficar lamentando o passado. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Esse ponto que você falou, né? A gente até guarda um pedaço para que o filho que passou por aquilo julgue. Mas aí eu posso te falar aqui do meu ponto, do adotivo. Podemos julgar, sim, julgamos muito. Eu julguei por muito tempo, só que te prende muito isso. Isso não deixa você ir para a vida, sabe? Porque você fica naquilo que você imagina na sua cabeça. Então, naquela amargura, no abandono, na rejeição. Você fica preso no abandono e na rejeição, né? E aí, quando você vai encarar essa história e olhar realmente tudo o que aconteceu, e você sai do julgamento, porque é que nem nessa história aqui também. A hora que ela foi entender o que a mãe passou, ela falou, agora faz sentido. É o que a Rô falou. Talvez eu, no lugar dela, faria o mesmo, né? E aqui... Exatamente. E aqui vem o pedaço que eu falei que eu não consegui traduzir isso. Acho que nem no meu artigo que eu escrevi, eu não consegui. E essa série conseguiu pôr em palavras o que o adotivo sente na hora que ele vai achando as pecinhas e conectando. Ela fala assim, ó, para a mãe. Agora nos entendemos, depois que se encontram tudo, agora nos entendemos. Depois que deixei nossa relação para lá, meu coração ansioso e incontrolável de repente se aquietou. Me senti mais certa sobre tudo na vida. Até senti a coragem emergir do fundo do meu coração. Porque ela tinha um talento natural para desenho, mas ela se sentia insegura. E essa insegurança vinha de não tomar essa biologia. E isso eu falo do lugar de adotiva também. Até sentir a coragem emergir do fundo do meu coração. Estou surpresa por essa mudança. Nunca pensei que descobrir minha origem e uma mudança de mentalidade pudessem fazer uma diferença tão grande. Aí ela fala do pai adotivo. Uma vez meu pai disse que nossos corações são como árvores florescendo. Quando fincamos raízes e crescemos, podemos florescer livremente e deixar nossas almas se elevarem. E aí ela fala assim, o pai faleceu, mas ela fala assim, pai, eu realizei o meu desejo. Pois é. Porque ela encontrou a mãe, esse era o desejo. Alguém fale aí, quando eu me recomponho. Entrou. Então, tá bom. Posso falar? Enquanto uma coisa que eu aprendi acompanhando a Lu, duas coisas, na verdade, várias coisas, né? Milhares de coisas que a gente aprendeu, e é o outro lado. Uma das coisas que a gente aprendeu, e aí por conta do artigo, e a Lu que teve esse insight, e aí eu acho que é genial, assim, a força da criança adotada, ela vem da junção dos pais biológicos e adotivos. Olhando para isso, as pessoas que são adotadas são altamente privilegiadas. Eu brincava com os meus filhos, eu falava, vocês são especiais, vocês têm 2 papais e 2 mamães.
E é verdade. São pessoas privilegiadas. Olha quanta força. Se a gente tem força de 2, eles têm força de 4. Olha como isso é mais forte, como mais, né? Eu acho isso muito legal, assim. E detalhes, é que a Déia e a Lu sabem disso, assim. Óbvio que toda vez que a minha filha começa a entrar nessa seara, porque eu queria conhecer minha mãe, porque eu queria isso, porque eu sinto isso, porque eu não sei o que lá, isso. Eu falava assim, filha, você quer conversar com a Luana? Porque ela fala a mesma coisa que a Lu falava para mim. E às vezes, voltando, eu sou mãe, eu sou mãe adotiva. Tem coisa que ela não vai ter coragem de falar para mim. Aliás, outro dia eu estava fazendo uma outra coisa e ela falou assim: ai, mãe, eu queria. Eu falei assim: faz uma pergunta, né? Aí ela falou assim: mas. Eu falei: fala em voz alta. Ela falou: não quero fazer em voz alta. Eu falei: é sobre sua mãe, sobre a sua mãe biológica? Ela falou: eu falei: pode fazer, eu não vou ficar chateada. E aí ela, mas foi eu, primeiro eu dei uma insistida assim: pode fazer, eu não vou ficar chateada, porque tem essa coisa. Se eu perguntar da minha mãe biológica, será que a minha mãe adotiva vai ficar brava e vai gostar menos de mim? Aí eu falo: vai conversar com a Luana? Quer conversar com a Luana? Toda vez eu ofereço. E eu tô aqui aguardando o momento, que esse momento vai Um chegar. dia vai. Já me recompus. O final é bem emocionante mesmo. Ela fala assim: finalmente sei quem sou, encontrei minhas raízes e me sinto acolhida pelo local onde moro e finalmente posso espalhar meus galhos e voar para onde eu quiser. Olha, que lindo, É através né? do que eu vivenciei, entende? Falei, nossa, gente, é isso, é isso. É interessante quando você encontra a tua raiz, aí você tá de bem com tudo. Com a tua profissão, com o teu relacionamento, com quem tá em volta, porque tudo é uma projeção da gente, entendeu? Então, essa coisa do abandono, da rejeição, você carrega com você. Enquanto você não finca a raiz, não encontra tudo, você projeta. Que às vezes a pessoa passou por você, não deu bom dia, você fala, ai, aí toca na tua ferida da rejeição. Mas aí não é o bom dia da pessoa, é um negócio que você carrega mal resolvido aqui, que dói muito há muitos anos, entende? E aí ela fala disso, dessa liberdade, e realmente eu afirmo. É uma história fictícia ou não, não sei, mas quem escreveu, escreveu muito bem. Mas é realmente isso, quando você descobre a história, tem essa mudança de mentalidade que eu tive através da constelação, tem gente que tem através da terapia, cada um vai descobrir seu caminho. Eu sei que meu sonho achou a pecinha lá do quebra-cabeça que falou, pronto, acabou. Aí você vai para onde você quiser, entendeu? Porque a raiz já está fincada. Aí você espalha o teu galho para onde você quiser, você vai. O livre, acho que nesse sentido, é o livre dos sentimentos que a gente carregava, né? De angústia, de agonia, de rejeição, de abandono. É esse livre que eu acho que eu traduzo aqui que ela fala, esse livre. E é um livre, gente, para todos nós, em todos os âmbitos, né, sistêmicos da constelação. Quando a gente traz aqui o conceito de pai e mãe terem que ser honrados e tomados como são, sem julgamento, é em todos os âmbitos, né? Então, assim, não importa o pai e mãe ter sido presente ou não. Esse é o movimento que a gente tem que fazer, porque é assim que a gente tem força para ir para a vida. Senão a gente perde força, a gente fica perdido. Tem essa série que a Luana está falando. Fala de novo o nome, Lu, por favor. Noite outra vez. Boa noite outra vez, né? Anotem aí para quem se interessou. E eu vou indicar um outro filme que eu sempre indico também para quem tem histórias assim, que é o Lion, né? É um filme australiano, é muito bonito e também traz uma história bem legal de adoção e mostra essa busca, né, que ele tem, a necessidade da busca dos pais, né, de saber sua história, saber o que aconteceu. E que, curiosamente, eu nunca assisti. Eu quero que vocês deem as considerações finais. Foi incrível ouvir vocês. Eu sou grata por vocês estarem aqui, mas eu queria que vocês finalizassem aí com o que quiserem, tá bom, Rô? Aí eu tô falando como mãe adotiva. Nunca tive coragem de assistir Lion, sabia? Eu sei. Aí é meu lado humano. Não é...
a jornada de volta à família biológica, e a gente tem medo. E a gente sempre vai ter medo. Ué, a gente é humano, acima de tudo, né? E engraçado, é verdade, esse filme eu ainda não assisti. Um dia eu vou assistir. Agora, Maravilhoso. todo mundo fala. E eu ainda não tive essa... Tá tudo bem também, Tá amiga. tudo Tá tudo certo. bem. Não, eu não sofro com isso, não. É assim, a adoção, de maneira geral, ela envolve histórias difíceis, né? Histórias desafiadoras. É impossível, não existe uma história de adoção que não tenha dificuldades, seja para os pais biológicos que preferiram abrir mão do seu bem maior, assim, do que mais ama na vida, para que a criança tenha uma outra vida, uma vida diferente, não é uma outra vida, mas uma vida diferente. Para os pais, para a própria criança, que está sempre buscando as pecinhas do quebra-cabeça, que sempre tem aquela coisinha, né? Até conseguir criar raízes e ter força para crescer e ir para a vida. E para os pais adotivos, porque assim, ser pai e mãe adotivo é desafiador, extremamente desafiador. É um processo de convivência que não é fácil. Você não teve 9 meses para se organizar. De repente, eu nunca tinha trocado fralda na vida. O Thiago chegou com 3 anos, eu fui trocar fralda. Eu quase morri, né? Então, assim, é todo um processo que você não dá tempo, né? É papum. Mas, e saber que, assim, nossa família é muito maior do que nós 4, no caso, né? No caso da minha família, que eu, meu marido, meus 2 filhos, é muito maior do que nós 4. Nós somos em pelo menos 6. Um pouquinho mais, considerando os avós, né? Então, assim, saber que isso faz parte, que isso sempre vai ser assim. E ainda bem que tudo é triste, são histórias difíceis e que a gente não vai superar isso de uma hora para outra. O negócio é aceitar, acolher e tá tudo bem. Isso mesmo. Lu, você, querida, suas Pegando considerações. o gancho da Rô, né? Mas são das histórias difíceis, das dificuldades que a gente tira a força, né? Que toda a força que a gente precisa para passar por isso, seja o adotivo, o adotado ou quem deu, tem que ter muita força para sustentar. E aí, quando você pega isso e fala, peraí, olha a força que eu tive. Eu posso realizar qualquer coisa. Para, quem sustentou tudo isso? Não é possível. Imagina, você transmutar, né? Pegar essa dor e transmutar ela em força. Então, as minhas considerações finais é assim, eu agradeço a decisão da minha mãe biológica, concordo com isso, porque graças à decisão dela é que eu pude ir conhecendo cada pessoa que eu fui conhecendo, tendo cada evolução que eu fui tendo na adotiva, e graças à decisão dela que eu tô aqui com vocês hoje. E aí Eu também agradeço. também, né, de nós 3 juntas podemos olhar ainda para um assunto tabu e ajudar pessoas que passam por isso. E os meus adotivos que mantiveram a vida e seguraram o rock, porque quem convive comigo sabe, eu não sou muito fácil. Ô, bichinho! Quando cisma com uma coisa, cisma. Mas força também. E agradecer o convite, Andréia. Agradecer o convite e a vida que juntou nós 3 aqui. Muito obrigada. A gente tem um projeto juntas sobre o tema adoção. Logo a gente traz novidades aí para vocês. Ainda está no embrionário ainda, mas a gente está caminhando para esse projeto. E essa live, já perguntaram se vai ficar gravada. Sim, minhas lives sempre ficam gravadas aqui no meu Instagram. Eu vou agora, né, dar esse compartilhamento para as meninas também poderem pôr no Instagram delas, se elas desejarem, tá bom?
E agradeço a todos que estiveram aqui com a gente no mais essa live. E qualquer coisa, é só chamar a gente no direct, vão ter os Instagrams de todas aí. E é isso. Então, um beijo, meninas. Gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo. E gratidão a todos que participaram. Muito obrigada, gente. Um beijo. Beijos. Amo vocês. Também a vocês. Tchau, tchau. Tchau.